Você já parou para se perguntar quem era Deus antes de tudo existir? O mistério da origem de Deus desafia nossa compreensão e nos faz refletir sobre a própria natureza do universo e da existência. Se Deus sempre esteve aqui, sem começo e sem fim, o que isso realmente significa para nós, seres humanos limitados pelo tempo e pelo espaço? Neste vídeo, vamos explorar esse enigma profundo, analisando a ideia de um Deus eterno e como ele está além de tudo o que conhecemos. Como isso impacta nossa visão de vida, nossos desafios e nossa fé. Se você já se questionou sobre o propósito da criação ou as respostas para as dúvidas mais existenciais da vida, esse vídeo vai agregar muito ao seu entendimento e trazer clareza sobre o propósito divino no mundo. Fique comigo até o final e descubra como esse conceito de Deus eterno não apenas explica a origem do universo, mas também pode transformar sua maneira de enxergar o sentido da vida e a sua conexão com algo maior. Vamos juntos mergulhar nesse mistério. Quer entender os mistérios da Bíblia de uma maneira que você nunca imaginou? Antes de seguirmos, confira se já está inscrito. Vou trazer conteúdos que vão enriquecer sua vida espiritual e expandir seu entendimento. Imagine um grande e vasto oceano, um mar sem fim, sem bordas, sem começo nem fim. Um mar tão grande que nossa mente não consegue enxergar onde ele começa ou onde termina. Agora pense que esse mar é como Deus. Ele não foi criado, nem nasceu de algo que existia antes. Ele sempre esteve lá. Isso pode ser difícil de entender, porque na nossa vida diária, tudo tem um começo e um fim, não é mesmo? Uma flor nasce, cresce e depois morre. Uma história começa e no final chega ao seu fim. Mas com Deus é diferente. Deus não tem origem, ele sempre existiu. Ele não foi criado, nem gerado por algo ou alguém. Isso desafia tudo o que sabemos sobre o mundo. Na Terra, tudo tem uma causa. Você acende uma vela e ela brilha por causa da chama. Você empurra um carro e ele se move por causa do seu empurrão. Mas com Deus, não há causa para a sua existência, porque ele não é governado pelas mesmas leis que governam o universo. Ele não depende de nada ou de ninguém para existir. Ele é o próprio Criador de todas as coisas. A nossa mente humana tenta entender isso, mas por mais que tentemos, a nossa compreensão é limitada. Como entender algo que não tem começo? Como entender algo que está além do tempo, sem passado ou futuro, apenas um presente eterno? Deus não tem uma origem como nós entendemos. Ele está além de todo o espaço e tempo. Ele não se encaixa nas regras que usamos para entender o mundo ao nosso redor. E aí, como você lida com a ideia de algo não ter começo nem fim? O que significa para você acreditar em um Deus eterno e sem origem? Deixe o seu comentário. Imagine um livro gigante, onde cada página é um momento no tempo. Nós, seres humanos, vivemos em cada página do livro, um momento de cada vez. Mas Deus não é como nós. Ele não está preso às páginas do livro. Ele é como o autor que escreveu o livro e está além de todas as páginas, vendo o livro inteiro ao mesmo tempo. Para Deus não há antes ou depois. Ele simplesmente é. Se pudéssemos viajar para o início do tempo, chegaríamos a um ponto onde não há mais antes de Deus, porque ele sempre esteve lá. E se tentássemos avançar para o futuro, também não encontraríamos nada que seja mais antigo do que ele. Isso é um mistério que só ele pode entender completamente, mas podemos sentir a grandeza dessa verdade em nosso coração. Se você também se maravilha com a ideia de um Deus eterno, sem começo nem fim, deixe seu like para mostrar que essa verdade ressoa com você. Para nós que vivemos em um mundo onde tudo tem uma origem e um fim, essa ideia de que Deus não tem origem pode parecer difícil de digerir, mas a grandiosidade de Deus vai além do que a nossa mente pode alcançar. Ele é eterno, e essa eternidade não é como uma longa fila de segundos ou minutos, mas algo que está além de nossa contagem do tempo. Deus está fora do tempo, e é isso que faz dele alguém tão grandioso e misterioso. Ele é simplesmente e sempre será. Essa ideia de Deus ser eterno e sem origem não é apenas um pensamento filosófico, ela nos revela a verdade de que Deus é o começo e o fim de tudo. Ele criou o universo, deu vida a todas as coisas, e embora o tempo passe para nós, ele permanece inalterado. O fato de Deus não ter origem nos ensina que ele é a base de tudo que existe. Quando olhamos para as estrelas no céu, para as montanhas e oceanos, para tudo que há, podemos nos lembrar de que existe algo, ou melhor, alguém que sempre esteve ali, sustentando tudo, sem começar e sem terminar. Está pronto para explorar os maiores enigmas da Escritura? Antes de continuar, dá uma olhada rápida e veja se já está inscrito. Não perca a chance de elevar sua compreensão bíblica de uma forma única. Imagine um mundo sem relógios, sem o sol nascendo e se pondo, sem o som de passos marcando o ritmo de nossos dias. Um lugar onde não existe começo nem fim, onde o tempo não existe e o espaço se dissolve.
Esse é o reino de Deus. Antes de tudo, o que vemos e tocamos, antes de existir qualquer coisa como tempo, espaço ou matéria, Deus já estava lá. Ele existia além de tudo que conhecemos, fora das leis que governam o universo. Se olharmos para o nosso mundo, tudo nele segue uma ordem. O tempo passa, as estações mudam, os dias se sucedem e tudo o que acontece tem uma causa e um efeito. O sol nasce e o calor aquece a terra. As plantas crescem e se tornam árvores. O universo com suas estrelas e planetas se move e se transforma. Cada coisa tem um início, uma sequência e eventualmente um fim. Tudo está preso a esse ciclo de tempo e espaço. Você está pronto para desvendar os maiores enigmas da Escritura? Antes de continuar, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Aqui você vai encontrar descobertas que vão transformar a sua fé e compreensão da Bíblia. Não perca. Mas Deus não é assim. Ele não está preso ao relógio, ao calendário ou a qualquer parte do espaço físico. Ele é anterior a tudo isso. Antes que houvesse algo para medir, antes de haver o espaço que usamos para nos mover, Deus já estava ali com sua presença eterna, sem início e sem fim. Ele não foi feito no tempo, ele existe além do tempo. Ele criou o tempo e o espaço, mas ele mesmo não está limitado por eles. Para tentar entender isso, podemos pensar em uma sala sem paredes, sem teto e sem chão. Imaginamos que estamos flutuando no vazio, onde nada tem medida, nada tem limite. Isso é como Deus se relaciona com o espaço. Ele está além de qualquer fronteira física que possamos imaginar. Ele não foi criado em um lugar, porque não há um lugar onde ele não esteja. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sem estar preso a nenhum. Agora, pensemos no tempo. O que vemos como passado, presente e futuro é uma sequência que se desenrola para nós, mas para Deus não há uma sequência. Ele vê todo o tempo como se estivesse diante dele ao mesmo tempo. O que foi, o que é e o que será estão todos à vista de Deus como páginas de um livro aberto. Ele não é afetado pela passagem do tempo. Para ele não há pressa, não há atraso. Ele já viu o começo de tudo e sabe como o fim será. Ele é eterno, sem depender de um quando ou de um onde. Está gostando de refletir sobre como Deus está além do tempo e do espaço? Se isso está expandindo sua visão, não se esqueça de deixar o like. Essa ideia de Deus estar além do tempo e do espaço nos faz olhar para o mundo de maneira diferente. Quando pensamos em nosso próprio tempo de vida, podemos sentir que estamos correndo contra o relógio, tentando alcançar metas, superar desafios e dar sentido à nossa existência. Mas Deus nos vê de uma perspectiva completamente diferente. Ele vê o nosso passado, nosso presente e nosso futuro em uma visão única, sem as limitações do tempo que nos afetam. Imagine então que Deus não apenas está fora do tempo, mas também é o criador de tudo o que é físico. Ele deu origem ao espaço, onde as estrelas e planetas podem nascer e morrer. Ele criou o tempo, onde a história pode se desenrolar, mas ele próprio não foi criado em um ponto específico do tempo. Ele não se limita a um antes ou depois. Ele é o sempre, o eterno, a fonte da existência, e sua presença não depende de um espaço específico ou de uma linha do tempo. O que você acha sobre a ideia de que Deus está além do tempo e do espaço? Como isso muda a sua perspectiva sobre o universo e a sua vida? Deixe o seu comentário. Imagine um grande ponto no espaço, um minúsculo e invisível ponto, tão pequeno que nenhuma mente humana poderia conceber. Agora imagine que esse ponto contém toda a matéria, a energia, o tempo e o espaço do universo. A partir dele, em um momento específico, tudo começou a se expandir, crescer e se transformar no que conhecemos hoje como o vasto universo que nos cerca. Esse momento, que os cientistas chamam de Big Bang, é o ponto de origem do cosmos, o início de tudo que existe. Não havia espaço, nem tempo, nem matéria, nada. Algo, no entanto, provocou essa explosão cósmica, uma força tão poderosa que começou a dar forma ao universo, criando as estrelas, os planetas e tudo que podemos ver e até o que não conseguimos enxergar. De uma forma surpreendente, a Bíblia também nos fala sobre o começo do universo. No primeiro versículo do livro de Gênesis, encontramos uma frase simples, mas profundamente significativa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase não apenas afirma que o universo teve um começo, mas também sugere que esse começo foi causado por uma força superior, Deus. A ciência e a Bíblia, embora partam de perspectivas diferentes, concordam em algo muito importante. O universo não sempre existiu da maneira como o vemos agora. Ele teve um ponto de início, um momento em que tudo o que existe passou a existir. Para os cientistas, esse ponto de origem é conhecido como o Big Bang, um evento cósmico que aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos, quando toda a matéria e energia do universo estavam concentradas em um único ponto, e então começaram a se expandir. Antes
Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. A grande questão que isso nos coloca é: se o universo teve um começo, o que causou esse começo? O que originou esse ponto de explosão que deu início à formação de tudo que existe? A resposta dada pela ciência é, em grande parte, desconhecida. Os cientistas podem estudar as evidências e as leis da física para tentar entender como o universo se expandiu e evoluiu, mas a origem última, a causa primeira, permanece um mistério. Como algo pode começar a existir do nada? O que causou a primeira faísca, o primeiro movimento? É aqui que a Bíblia entra com uma resposta clara. Ela nos diz que o universo não é o resultado de um acaso, de uma colisão ou de uma simples explosão. Ao contrário, foi Deus quem o criou. Ele deu início ao tempo, ao espaço e à matéria. Essa visão de uma causa superior, uma força intencional por trás do universo, faz com que tenhamos uma compreensão mais profunda da ordem e da beleza do cosmos. As leis que regem o universo, as estrelas que brilham no céu e até mesmo o funcionamento das pequenas células que compõem nosso corpo, todas essas coisas não aconteceram por acidente, mas são o reflexo de um Criador que planejou, formou e originou tudo com sabedoria e propósito. Assim, tanto a ciência quanto a Bíblia nos dizem que o universo teve um começo. Para a ciência, esse começo é explicado pelo Big Bang, uma imensa explosão de energia e matéria. Mas o que causou esse começo? Para a Bíblia, a resposta é clara. Deus, o Criador, originou tudo do nada. O princípio do universo, o início de tudo o que conhecemos, não aconteceu por acaso, mas por uma ação divina e intencional. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Esse entendimento de que o universo teve um começo nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o propósito de nossa existência. Se o universo foi criado, isso implica que existe um Criador que tem um propósito e um plano para todas as coisas. E assim como o universo foi originado de uma causa superior, nossa própria vida também tem uma origem divina. Cada um de nós, como parte desse universo, é resultado de uma ação intencional, de uma vontade maior que nos criou com um propósito único. Qual a sua opinião sobre a relação entre ciência e fé? Como você vê a ideia de que o universo teve um começo e que há uma causa superior para isso? Deixe o seu comentário. É uma das perguntas mais antigas e intrigantes. Quem criou Deus? Para muitos, essa é uma dúvida legítima, uma tentativa de entender a origem de algo tão grandioso e misterioso. No entanto, essa pergunta carrega em si um erro fundamental, um mal-entendido profundo sobre o próprio conceito de Deus. Vamos tentar entender isso com um exemplo simples. Imagine que você está olhando para uma cadeira. Essa cadeira, como todas as coisas, tem uma origem. Ela foi feita por alguém, a partir de materiais que vieram de algum lugar. Se perguntarmos quem fez essa cadeira, podemos facilmente encontrar a resposta. Foi um carpinteiro, com madeira e ferramentas específicas. A cadeira dependeu de um criador para existir. O que você pensa sobre a noção de que, seja com Deus ou outro princípio, algo deve ter existido eternamente? Como isso afeta sua visão sobre a criação e a existência? Agora, se aplicarmos a mesma lógica para Deus, tentando perguntar quem o criou, estamos cometendo um erro de categoria, uma falha de raciocínio. Isso acontece porque estamos tratando Deus como se ele fosse uma coisa, algo que surgiu de outra coisa, algo que tenha um começo e, portanto, precise de um Criador. Mas Deus, como ensina a Bíblia, não se encaixa nessa categoria. Deus não é como a cadeira, nem como um objeto, uma estrela ou uma montanha. Ele é eterno. E o que significa ser eterno? Significa que ele sempre existiu, não tem começo nem fim. Ele não foi criado, nem gerado, nem formado a partir de algo pré-existente. Quando dizemos que Deus é eterno, estamos falando de algo que está além do nosso entendimento comum sobre tempo e espaço. Se a ideia de que algo eterno não precisa de um Criador fez sentido para você, dê o seu like e mostre que está de acordo com essa visão. A ideia de origem ou criação só se aplica a coisas que começaram em algum ponto no tempo. Como seres humanos, nossa mente foi projetada para entender o mundo dentro dos limites do tempo e do espaço. Tudo o que vemos e experimentamos está dentro dessas fronteiras. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e, eventualmente, morremos. Cada coisa que existe tem uma origem, uma causa que a fez começar a existir.
Mas Deus não está preso a essas regras. A Bíblia nos ensina que Deus é sem princípio e sem fim. Apocalipse 1:8. Isso quer dizer que ele não foi criado, não teve um começo. Ele simplesmente é. Ele sempre existiu. E essa verdade não pode ser explicada ou compreendida da maneira como entendemos as coisas criadas. Quando perguntamos quem criou Deus, estamos aplicando uma regra humana, uma expectativa que só faz sentido dentro da realidade das coisas criadas. Há uma realidade divina que está além dessa compreensão. Para ilustrar isso, imagine um filme sendo assistido em uma tela. O filme tem um começo, um meio e um fim. Agora, imagine que a tela em que o filme é exibido está lá antes do filme começar, sem estar sujeita às mesmas regras do filme. A tela não é criada pelo filme, nem depende do filme para existir. Ela simplesmente está lá, pronta para exibir o que acontecerá na história. Deus é como essa tela. Ele não foi criado ou causado por nada. Ele está além das limitações do tempo e do espaço que governam nossa realidade. Portanto, perguntar quem criou Deus não faz sentido. Assim como não faz sentido perguntar quem criou a tela que exibe o filme. Essa questão não se aplica a algo eterno. Deus não foi criado, porque ele sempre esteve e sempre estará. Ele é a fonte de toda a criação, a causa primeira de tudo que existe. Essa ideia é difícil para nós, porque vivemos em um mundo onde tudo tem um começo. Mas ela nos ajuda a compreender a grandiosidade e a natureza única de Deus. Ele não é algo dentro do nosso mundo limitado e finito, mas algo além dele. Algo que transcende o tempo e o espaço. Por isso, ao invés de nos perdermos tentando entender quem criou Deus, podemos buscar compreender a maravilha de sua eternidade, de sua existência sem início e sem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E isso não se refere a uma linha do tempo que começa e termina, mas a uma presença contínua e inabalável, fora da compreensão humana do tempo. Deus é, e sua existência transcende todas as perguntas que tentamos fazer dentro das limitações do nosso entendimento. Você já se questionou sobre quem criou Deus? Como você entende a ideia de que algo eterno não precisa de um Criador? Deixe o seu comentário. A ideia de eternidade é algo que nos leva a refletir profundamente sobre a natureza do universo e a nossa própria existência. De forma simples, eternidade significa algo que não tem fim. Algo que sempre foi e sempre será. E curiosamente, tanto teístas quanto ateus se deparam com esse conceito, mesmo que de maneiras diferentes, porque há uma realidade que todos nós, de algum modo, precisamos enfrentar. Algo teve que existir eternamente, seja Deus ou algum princípio físico desconhecido. Para os teístas, a resposta é clara: Deus é eterno. Ele sempre existiu, sem começo nem fim. O próprio ato de criação, de acordo com a Bíblia, vem do Deus eterno, que não depende de nada nem de ninguém para existir. Deus é a causa primeira de todas as coisas e, portanto, a origem eterna do universo. Sua eternidade não está restrita às nossas noções de tempo, onde tudo tem um começo e um fim. Para Deus, o tempo não é uma prisão, ele está fora do tempo, e seu ser é imutável, eterno e infinito. No entanto, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, como os ateus, também enfrentam o conceito de eternidade. Embora possam rejeitar a ideia de um ser divino eterno, muitos ateus reconhecem que algo precisa ter existido eternamente. Eles buscam essa eternidade em princípios físicos, como as leis da física, ou até mesmo em teorias sobre a origem do universo. A questão do primeiro motor, ou da causa não causada, é um dilema que os cientistas e filósofos discutem há séculos. O que você pensa sobre a noção de que, seja com Deus ou outro princípio, algo deve ter existido eternamente? Como isso afeta sua visão sobre a criação e a existência? Deixe o seu comentário. Por exemplo, alguns teóricos defendem que o universo sempre existiu, ou que surgiu de um estado de singularidade, um ponto infinitamente pequeno e denso, onde o tempo e o espaço como os conhecemos não se aplicam. Mas mesmo essas explicações, por mais complexas que sejam, não conseguem escapar do conceito de eternidade. Se o universo sempre existiu ou teve um princípio sem um começo definido, isso sugere que existe algo ou alguém que está além da nossa compreensão do tempo, algo que transcende as limitações físicas e lógicas que regem o mundo que vemos. Isso nos leva a um paradoxo interessante. Seja qual for a explicação escolhida, a eternidade parece ser inescapável. Para os teístas, essa eternidade é de Deus, que está além do tempo e do espaço, como o Criador eterno.
Para os ateus, essa eternidade pode ser atribuída a uma força impessoal ou a um princípio físico eterno, como as leis fundamentais do universo. A questão não é se algo é eterno, mas o que é eterno. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Esse conceito de eternidade nos desafia a ir além do que podemos ver e tocar, a entender que tudo que existe não poderia ter surgido do nada ou por acaso. Se olharmos para o universo e para as leis que o regem, vemos uma ordem tão complexa e uma precisão tão grande que não podemos evitar perguntar: de onde veio isso tudo? Para os teístas, a resposta é que essa ordem e essa criação vem de um ser eterno, Deus, que está além do nosso entendimento do tempo. Para os ateus, a resposta pode ser um princípio impessoal, mas ainda assim, um princípio que existe de maneira eterna e inquestionável. A existência da consciência humana é um dos maiores mistérios da vida. Cada um de nós, todos os dias, experimenta uma espécie de diálogo interno, uma reflexão constante sobre nossas ações, escolhas e sentimentos. Nós sentimos alegria, tristeza, amor, raiva e até mesmo uma profunda sensação de algo além de nós mesmos. Algo que nos impulsiona a buscar o sentido da vida. Esse fenômeno, essa experiência de ser consciente, vai além do que a simples matéria pode explicar. Se você também acredita que nossa consciência e moralidade apontam para algo além da matéria, deixe o like e compartilhe com quem você acha que vai se identificar com isso. A ciência tenta entender a consciência como um produto do cérebro. Quando o cérebro está ativo, nós somos, nós sentimos e pensamos. Mas, por mais que a neurociência avance, ela ainda não consegue explicar o que realmente é a consciência, o eu que sente, pensa e percebe. Como podemos explicar esse eu interior, que, embora pareça ser uma função do cérebro, não pode ser reduzido a meras reações químicas e elétricas? Como é que a matéria, que por si só não possui nenhuma sensibilidade ou percepção, gera a experiência subjetiva que chamamos de consciência? Aqui entra a questão fundamental. A consciência, a moralidade e os sentimentos não podem ser completamente explicados apenas em termos materiais. Se tudo que existe no universo fosse pura matéria, se fôssemos simplesmente um conjunto de átomos e moléculas em movimento, como poderia surgir algo tão intangível e profundo como a capacidade de se perguntar sobre o propósito da vida, de distinguir o certo do errado, de sentir amor ou de buscar beleza? A moralidade, por exemplo, não é algo que pode ser definido apenas por uma explicação materialista. O que é o bem? O que é o mal? Como surgiram esses conceitos? Se nossa realidade fosse apenas física, apenas matéria, esses sentimentos e princípios pareceriam ser irrelevantes ou até mesmo impossíveis de existir. Por isso, muitos acreditam que existe uma dimensão espiritual à nossa consciência. Essa dimensão espiritual é o que nos conecta a algo além de nós mesmos. Se Deus é o Criador do universo, Ele também é a fonte da consciência humana. Deus, em sua essência espiritual, teria dado ao ser humano uma centelha divina, uma conexão com o divino que vai além do físico. A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 6, o que implica que algo da natureza divina foi impresso em nós. Esse algo é a nossa capacidade de pensar, de refletir sobre o bem e o mal, de ter empatia, de amar e de buscar significado. Como você explica a existência da nossa consciência e moralidade? Você acredita que isso aponta para algo espiritual ou é puramente uma construção física? Deixe um comentário. Essa dimensão espiritual que se manifesta na nossa consciência não pode ser limitada ou explicada por reações físicas. O fato de termos uma consciência que busca o propósito, que é capaz de amar incondicionalmente, de buscar o altruísmo e de refletir sobre a moralidade, aponta para algo que transcende a simples matéria. Não podemos simplesmente dizer que o cérebro faz tudo isso, porque a experiência humana vai muito além de qualquer explicação física. Além disso, muitos de nós experimentamos momentos de conexão com algo maior, momentos de transcendência, em que sentimos que estamos em contato com o divino ou com o infinito. Esses momentos não podem ser explicados pela ciência como processos cerebrais. Eles são experiências espirituais profundas que sugerem que há algo além da matéria, algo imaterial, algo divino, que nos conecta ao Criador.
Ao olhar para o universo, não podemos deixar de nos maravilhar com sua beleza, ordem e complexidade. Desde a imensidão das galáxias que se estendem pelo cosmos até os pequenos detalhes da vida na Terra, tudo parece apontar para um design inteligente, algo que vai além do acaso. Cada estrela no céu, cada planeta em sua órbita, cada célula que compõe o nosso corpo, parece ser o resultado de uma sabedoria profunda, de um plano meticulosamente orquestrado. Quando olhamos para as galáxias, por exemplo, vemos um padrão impressionante. Elas não estão apenas espalhadas aleatoriamente pelo espaço. Cada uma tem uma estrutura, um movimento, uma dinâmica que segue uma lógica. As galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, possuem braços que giram em torno de um núcleo central, em um movimento que parece quase coreografado. Esse arranjo não é fruto do acaso, mas de leis da física que fazem o universo funcionar de forma harmônica. A gravidade, a força que mantém as estrelas em seus lugares e a interação entre os corpos celestes mostram uma ordem imensa, que se reflete em tudo o que existe no cosmos. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. E essa ordem não se limita às grandes escalas do universo. Ela se estende à Terra, aos ciclos naturais e à vida em nosso planeta. Os ciclos da natureza, como as estações do ano, o ciclo da água, o crescimento das plantas e até a reprodução dos seres vivos, seguem padrões incrivelmente precisos e coordenados. Imagine a maravilha de uma flor que desabrocha, o processo perfeito de fotossíntese, o nascimento de um filhote de animal, a regeneração das células em nosso corpo. Cada um desses processos segue um design que permite a vida florescer, crescer e se manter, como se houvesse uma inteligência por trás da criação. Os padrões e a complexidade encontrados no universo e na natureza são como testemunhos de um Criador inteligente. Não podemos olhar para a grandiosidade das galáxias, para os ciclos da Terra e para a complexidade da vida, sem reconhecer que tudo isso reflete um design, uma inteligência por trás de cada parte do todo. A natureza, em sua perfeição e harmonia, fala da presença de um Criador, cuja sabedoria está presente em tudo, desde os maiores mistérios do universo até os menores detalhes da vida cotidiana. Cada estrela no céu, cada folha que cai no outono, cada respiração que damos é um lembrete da inteligência e do cuidado com que o universo foi projetado. O universo, com todos os seus padrões e processos, é uma obra-prima, uma criação que não poderia ser fruto do acaso, mas do trabalho de uma mente que compreende e controla tudo, desde as leis físicas até as sutilezas da vida que nos cercam. A natureza, com sua beleza e ordem, é um testemunho constante do design inteligente que sustenta o cosmos e a vida em nosso planeta. Se você vê o design inteligente em tudo ao seu redor e se encanta com a ordem do universo, não esqueça de deixar seu like. Em toda a história da humanidade, nenhuma figura teve um impacto tão profundo e duradouro quanto Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica, mas a própria manifestação de Deus entre nós, o ponto de encontro entre o divino e o humano. Em Jesus, se cumpre a plenitude da divindade. Ele é a expressão visível do eterno, o rosto de Deus, e a chave para a compreensão do propósito de toda a criação. Em toda a história da humanidade, nenhuma figura teve um impacto tão profundo e duradouro quanto Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica, mas a própria manifestação de Deus entre nós, o ponto de encontro entre o divino e o humano. Em Jesus, se cumpre a plenitude da divindade. Ele é a expressão visível do eterno, o rosto de Deus e a chave para a compreensão do propósito de toda a criação. Na tradição cristã, acreditamos que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu se revelar à humanidade de uma forma única e acessível. Ao enviar seu Filho Jesus para viver entre nós, Deus se fez carne e habitou entre os homens. Isso é algo profundamente transformador. Jesus não apenas ensinou sobre Deus, não apenas falou de seu amor e seu reino, ele era o próprio Deus em forma humana, vivendo, sentindo e experimentando a vida como nós. A Bíblia nos ensina que nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses. Ele é, de fato, a expressão máxima de Deus. O que significa para você viver com fé? Como a fé pode nos ajudar a lidar com nossas limitações e a confiar em algo maior do que nós mesmos?
Deixe seu comentário. Através de Jesus, podemos ver de maneira clara e palpável o caráter de Deus. Enquanto o Antigo Testamento revelava a Deus de forma indireta por meio de profecias e figuras simbólicas, Jesus se revela como a concretização desses mistérios. Ele é a imagem visível do Deus invisível, a manifestação do eterno em um momento temporal. Como afirmou o próprio Jesus, quem me vê, vê o Pai. Isso significa que ao olharmos para a vida de Jesus, para seus ensinamentos, para sua morte e ressurreição, estamos vendo o coração de Deus, a essência de seu ser. Ele não veio apenas para ensinar ou mostrar o caminho, mas para ser o próprio caminho. Jesus Cristo também é a chave para entender o propósito da criação. Quando olhamos para o início de todas as coisas, vemos que Deus criou o universo com um propósito profundo e maravilhoso. Tudo o que ele fez foi para um fim maior, para revelar sua glória e seu amor. No entanto, o pecado e o distanciamento de Deus trouxeram caos e separação entre Deus e a humanidade. Jesus, ao vir como homem, não só revelou quem Deus é, mas também veio para restaurar essa relação rompida. Sua morte na cruz e sua ressurreição são a chave para a reconciliação entre Deus e a humanidade, e através disso, a redenção de toda a criação. Se você também acredita que a verdadeira sabedoria está em confiar em Deus e viver com fé, deixe seu like para mostrar sua concordância. A missão de Jesus foi cumprir o plano de Deus para a salvação do mundo. Ele não apenas revelou a natureza divina de Deus, mas também restaurou aquilo que estava perdido. Em Cristo, o propósito da criação e da história humana se cumpre, pois ele veio para fazer todas as coisas novas. Apocalipse 25. Jesus não só nos revela quem Deus é, mas também nos ensina o que significa viver de acordo com o propósito divino. Ele nos mostra que o amor é a base de tudo, que a vida verdadeira se encontra na entrega a Deus e aos outros, e que a morte não é o fim, mas a porta para a vida eterna. Em Jesus, podemos ver a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a sua humildade. Ele era Deus, mas não veio com grandeza terrena ou poder militar. Ele nasceu em uma estrebaria, viveu como um homem simples e morreu na cruz, o pior e mais humilhante tipo de morte da época. Isso revela o coração de Deus. Ele não veio para dominar ou destruir, mas para servir e salvar. A cruz, com todo o sofrimento que representa, é onde vemos a expressão máxima do amor divino. Um amor que não tem limites, que não hesita em sacrificar-se para resgatar o perdido. Jesus, portanto, é a chave para compreender o propósito de nossa própria vida. Ele nos ensina que fomos criados para algo maior do que nossa existência individual. Ele revela que nossa vida é significativa porque fomos criados para viver em comunhão com Deus, para amá-lo e aos outros. Ele é o modelo de vida perfeita, o exemplo de como devemos viver em harmonia com Deus e com o próximo. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. A vida humana é cheia de perguntas, desafios e mistérios que, muitas vezes, parecem não ter resposta. Em nosso desejo de compreender o mundo e encontrar sentido em tudo o que vivemos, acabamos nos deparando com nossa própria limitação. Não somos capazes de controlar o futuro, de entender completamente os eventos ao nosso redor, ou até mesmo de explicar muitas das coisas que acontecem em nossas vidas. Mas ao invés de lutar contra essas limitações, ou buscar respostas para tudo, a verdadeira sabedoria está em aprender a aceitar nossa fragilidade e, acima de tudo, em confiar em Deus. A fé é o objetivo final da nossa jornada. Não se trata de uma fé cega ou irracional, mas de uma confiança profunda na sabedoria e no amor de Deus. A verdadeira fé não exige que compreendamos tudo, mas sim que reconheçamos a presença de Deus em todos os aspectos da nossa existência, mesmo nas dificuldades e nos momentos de incerteza. Quando aceitamos nossas limitações, entendemos que não temos todas as respostas, mas que há uma força maior, uma sabedoria infinita, que governa o universo e nos guia em cada passo que damos. De todas as ideias que discutimos, qual delas mais ressoou com você? Como você acha que esses conceitos podem impactar a sua vida e sua jornada espiritual? Deixe o seu comentário. Reconhecer que não somos donos de tudo e que nossas ações não determinam completamente o que acontecerá, nos permite descansar na paz que vem de confiar em Deus.
Ao invés de nos angustiar com o que não podemos controlar, podemos colocar nossa confiança naquele que tem o controle de todas as coisas. Deus não apenas nos conhece, mas Ele está ativamente envolvido em cada parte da nossa vida. Sua presença não é algo distante ou inacessível, mas uma força viva e ativa que nos acompanha a cada momento. A verdadeira sabedoria está, portanto, em nos entregarmos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele está conosco em todos os momentos, nos guiando e nos sustentando. A fé nos ensina que, mesmo quando não entendemos o motivo de certas coisas acontecerem, podemos confiar que Deus tem um plano maior e perfeito para cada um de nós. Ele não prometeu que a vida seria sem dificuldades, mas prometeu estar conosco, nos dando forças para enfrentar cada desafio com coragem e esperança. Se algum desses temas realmente tocou seu coração, curta o vídeo para espalhar essas ideias e inspirar outros também. A fé também nos ensina a reconhecer a beleza de Deus em todas as coisas, desde as grandes maravilhas do universo até os pequenos detalhes do cotidiano. Em um sorriso de uma criança, em uma manhã ensolarada, em uma palavra de carinho, podemos ver a presença de Deus. A verdadeira sabedoria não é apenas intelectual, mas é um modo de viver que nos permite ver o divino em tudo ao nosso redor, compreendendo que mesmo nas dificuldades, Deus está presente, nos sustentando e nos guiando. Essa confiança em Deus nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida de uma maneira diferente. Ao invés de sermos consumidos pelo medo ou pela ansiedade, podemos descansar na certeza de que Ele cuida de nós. A fé nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo quando os caminhos são incertos, porque sabemos que Deus está conosco, nos guiando, nos amparando e nos mostrando o caminho. O objetivo final da vida não é acumular riquezas ou saber todas as respostas, mas viver com confiança em Deus, reconhecendo Sua presença em cada momento e entregando nossa vida à Sua vontade. Assim, a verdadeira sabedoria não vem do entendimento total ou do controle absoluto. Ela vem da aceitação de que, em nossa limitação, podemos confiar plenamente em Deus, que é infinitamente sábio, amoroso e fiel. A fé é o maior bem que podemos cultivar, pois nos conecta ao propósito maior da vida, nos dá a força para viver com confiança e nos permite encontrar paz e significado, mesmo nas situações mais desafiadoras. No final, a fé é o objetivo final, pois é através dela que nos aproximamos de Deus e encontramos o verdadeiro propósito da nossa existência.